Bom, galera, nós estamos aqui nesse programa, na sala, iniciando esse projeto com muita alegria. Hoje estou aqui com meu amigo, meu irmão, Marcos Pinheiro. Marcão, dá um alô aí pra galera que está nos assistindo agora. E aí, pessoal, estamos aí com o meu amigo Magno, grande amigo, e vamos que vamos. Legal. Gente, o Marcão tá aqui com a gente, ele é um guitarrista, também é professor, faz essa educação musical e também é um luthier. E ele está aqui não por acaso, a gente escolheu gravar esse programa com ele porque a gente caminhou muito junto, a gente tem uma amizade, a gente conhece o Marcão e a gente sabe do caráter do Marcão, a gente sabe que ele é um cara muito de Deus e acima de tudo é um cara muito musical e acompanhou a gente em muitos lugares, a gente está sempre junto, um acompanhando o trabalho do outro. A gente vai bater um papo hoje sobre tudo que envolve o reino, a cultura musical, tudo que envolve a luthieria, os instrumentos, a gente vai focar muito nisso. Então, Marcão, eu queria que você falasse primeiro da sua origem, cara, como que é a sua família, como você nasceu, onde você nasceu. Fala aí pra gente. Então, eu nasci, na verdade, em São Paulo, né? Nasci, morei lá durante 3 anos e aí meus pais mudaram para Sorocaba, a gente começou construímos uma casa aqui e começamos a morar aqui. E desde pequeno congrego na igreja Avivamento Bíblico, né? Sim. Desde criança. Você tá na mesma igreja Na até mesma hoje? igreja até hoje, né? Que legal, isso é raro, hein? Desde eu, meu irmão, minha família. Sim. E lá, foi lá que começou tudo a área musical, né? Também. Legal, essa era a próxima foi pergunta. Então a sua vida musical começou na igreja? Começou na igreja. Legal. Então com 12 anos tinha um grupo de adolescentes. Sim. Então ali foram os primeiros passos, né? Que eu comecei a tocar em pequenos grupos. E até então não tinha guitarra, não estudava, não tinha como estudar. Mas ali já, como tinha oportunidade de tocar naqueles grupos, já Sim. foi ali um incentivo de querer aprender. Então eu comecei com meus primos, que tocava, né? Sim. Na época já tocava guitarra, violão e começou a passar para mim algumas informações. Legal. Então o começo foi bem por aí. Legal. E você vê que a gente tem uma importância muito grande nos ministérios da igreja, que é a gente desenvolver a criança, né? A gente Sim. fazer com que a criança se desenvolva. Então essa é uma ferramenta do reino muito interessante. A música ela desenvolve muitos aspectos. Mesmo para quem não vai ser um músico, é tão importante esse conhecimento musical para a criança, né? Tão importante Sim. a gente incentivar as crianças a estudarem a música, a conhecer, a consumir boa música, né? Então esse é um papel muito forte que a igreja tem e muitas vezes passa desapercebido, né? Que a gente possa usar que essa troca de ideia aqui com o Marcão sirva para isso, para você incentivar os seus filhos. E a gente percebe, Marcão, que essa geração de agora é diferente da gente nesse sentido, né? Na nossa época a gente curtia a música na igreja, a gente queria ser músico. E hoje a galera não tá mais querendo ser músico, cara, na igreja. O que você acha disso? O que você tem a falar disso, a dizer disso? Assim, antigamente, realmente, parece que a nossa geração tinha mais aquela vontade. Eu não sei se talvez hoje seria a parte da internet, tudo fácil, né? Tá tudo ali, parece, né? Que não fica isso. Então tem a pessoa pega o celular, tem várias coisas ali que ele vai ver. Então, antigamente não, a gente tinha pra você ia na casa dos irmãos, dos amigos, vamos tocar. Juntava lá. Legal. E ia. Então, então acho que focava mais na área da música, né? Por ter mais tempo, né? Então foi a época que eu aprendi muito. Eu lembro que acabava a escola bíblica dominical. Eu e meu irmão, a gente ia na casa de amigos que estudavam na época, né? Vou até falar o nome, não sei se posso falar. Sim, até pra honrar a O galera. músico né? Carlos Júnior, né? Legal. Que é um cara que nos passou, não vetou informação, sempre passou pra gente. Poxa, então terminava bacana. Os cultos, Um abraço, Carlos. terminava a escola bíblica, a gente ia pra casa dele. Que legal. Pegar as fitinhas ali, pegar as coisas que ele. As informações. E ele estudava em Tatuí, né? A gente não tinha condições de estar estudando lá. Então todas as informações ele passava pra gente. Então esse querer, era muito. Como posso dizer assim, a gente era muito perto, né?
muito perto. Então a busca de informação era mais fácil, né? Você estava ali junto, então você tinha essa... Hoje já ficou um pouco mais, né? Como a distração de celular, a mídia, então ficou mais distante, né? A Sim. busca, né? A gente pode dizer que o distanciamento mesmo físico, por causa do virtual, ele tirou um pouco isso da gente, né? Sim. A questão de a gente aprender com o outro, de Sim. focar na música, de investir na área que a gente gosta, né? Por exemplo, a gente vê muita gente talentosa na música, na igreja, mas como a gente estava comentando, a galera é tão distraída com outras coisas que deixa de estudar. E com isso o rendimento cai, né? Sim. Com isso o desenvolvimento cai. É exatamente o que o inimigo quer, né? Quer tirar o nosso foco para que a gente demore a desenvolver, né? Dar frutos. Então, muito legal o que você falou, cara. Muito legal de honrar essa galera que começou com você na música. E sobre referência musical, Marcão, fora essa galera que você teve, que te ajudou no começo, depois que você já começou a tocar, o que você viu de música assim que você falou, cara, isso que te inspirou a querer ser músico? Então, na nossa época aí não tinha tanto acesso a informações, né? Igual hoje, né? Então, para você descobrir um guitarrista, pra você ouvir ele, você tinha que ir na casa dos amigos. O cara, tem aqui uma fita aqui, vou passar pra você. Não tinha internet, não existia isso. Então, um dos primeiros músicos guitarristas que eu comecei a ouvir na época foi Steve Ray Vaughan, né? Sim, o bluseiro, eu ouvia muito isso daí, eu tinha as fitas dele, chegava em casa, ficava ouvindo. Depois de um tempo, aí vem da época de Joe Satriani, que a gente ouvia muito, Steve Vai, que eram os guitarristas mais influenciadores da época, né? Juninho Afran, né? Você já depois chegando, essa galera também. E eu ouvi muito um músico, um guitarrista chamado Luiz Salinas. Então o que me influenciou mesmo na área de improvisação foi ele. Um guitarrista argentino. Que, o som dele não é com drive, não é aquela coisa suja, mas uma linguagem muito que eu me identifiquei com aquele músico. Então, eu ouvi muitas coisas dele, até hoje eu tenho os trabalhos dele aí, eu ouço. E como que você chegou nele? Como que você conheceu ele? Através de amigos. Mesma coisa. Então, cara, você já ouviu esse cara aqui, Luiz Salinas, e vai lá, vou na sua casa. Então eu pegava a fita, comprava, levava lá, trocava tudo, gravava. E era assim, então foi através de amigos também, né? Então, e revistas também, né? Naquela época a gente ia muito nas bancas, comprava revista de guitarra, e ali passava muitas informações também através de revista. Como era, né, a Guitar Play, não sei se existe ainda, mas acho que existe. E tinha muitas. Agora acho que é mais virtual, né? Virtual. Então eu lembro que na época quando eu trabalhava, os primeiros empregos, eu recebi o salário, vou passar na banca, vou comprar uma revista pra mim de guitarra. Todo mês eu comprava uma revista. Então era o que a gente estudava na época. Eram as informações que a gente... Não tinha YouTube na época. Não tinha nada disso. Então era o que a gente tinha pra buscar, né, de informação, era isso. Então foi bem bacana. Cara, eu acho muito bacana você ter falado isso, porque hoje a gente tem muita informação, cara, né? Sim. Então a gente precisa usar essas informações que são até de graça, né? O YouTube você tem tudo de graça, né? Pra gente aprimorar o nosso estudo musical. Eu acho que a internet, ela deixou mais acessível, né? Porque a gente, na época, quem não tinha condição, eu acredito que você era como eu, minha família não tinha condição de comprar instrumento bom, não tinha condição de pagar aula pra mim. Então, tudo que eu tinha condições de comprar quando comecei a trabalhar, eu fazia. Agora, hoje é o contrário, hoje tá acessível, né? Hoje tá fácil, você pode ter internet no celular. Então, que esse depoimento de Marcão seja de incentivo para você estudar mesmo, buscar, aproveitar tempo. A gente está passando uma época difícil agora e a gente precisa aproveitar o nosso tempo para coisa boa. Então, toda essa referência, e aí quando você começou a tocar na igreja mesmo, de bandas, assim, o que te inspirava de guitarristas assim, da igreja, de bandas cristãs? Então na época quando eu comecei, eu via muito, era o Oficina G3, era o Juninho Afran. Juninho Afran era o cara que eu passava horas no quarto tentando tirar os solos da época. Era o que eu ouvia bastante de Banda Resgate também, né? Foi os que me influenciaram. Então, o começo de ouvir, né? Porque assim, a música
na era cristã, nessa época, a gente, quando começou o rock, né? Então Renascer começou a introduzir aí as bandas de rock. Então a igreja deu tinha um pouco de receio a isso, né? Então a gente não tinha muito na igreja não tocava esses estilos, né? Então pra gente buscar isso, tinha que ouvir esses caras, né? Juninho Oficina G3, Resgate. Então foi as bandas que me influenciaram, que eu comecei no começo mesmo. As primeiras músicas foi tirada dessas bandas aí. Sim. E hoje a gente tem vários tipos de som que rola na igreja, né? A gente tem uma liberdade muito grande para ouvir, para curtir. Tem muita gente cristã fazendo esse tipo de som, né? Principalmente você vê, hoje tem muito a galera que tá levando música brasileira, que já tem pessoas que têm um trabalho mais brasileiro que a gente tem acesso também, que a gente pode apreciar, mesmo que não faça parte do repertório do louvor, mas você tem acesso a ouvir e tocar, tem as músicas americanas, você pode ouvir e tirar. Então hoje isso contribui muito mais para o cara ser um músico legal, né? Ser um músico bom, eclético e tal, né? Ter uma cultura musical melhor, né? Sim, hoje tá tudo aí, né? Você quer tirar um riff de uma música, você coloca no YouTube, tem dezenas de músicas ensinando. Tem... Só falta o cara pegar na sua mão e... vem aqui, toca, é assim. Então tem tudo. Legal. Antigamente não, a gente ouvia a fitinha ali, tipo meio tom abaixo, né? Porque a fita ela dava uma atrasada. Ouvia meio tom abaixo, você tinha que tirar ali meio tom abaixo, depois voltar no original pra tocar. Hoje não, você digita no YouTube, solo, qualquer solo, aí tem muita gente ensinando, muito músico bons ensinando, fazendo as aulas demonstrativas, né? Então tá bem mais fácil, né? Legal. Em relação à aula, você estudou, você chegou a fazer aula no momento da sua vida, estudar com alguém? Sim, eu fiz no começo, quando eu comecei a tocar, eu fiz com alguns músicos aqui de Sorocaba, né? Comecei com o Carlos, né? O Carlos me ensinou muito, depois eu fui para uns músicos aqui de Sorocaba, região, que estudava em Tatuí, alguns professores, aula a particular. E fiz também em Porto Feliz, a escola de música de Porto Feliz também. Fiz um tempo lá. Tatuí também eu estudei um tempo, só que lá eu estudei a área voltada para a lutearia, né? Mas tinha que aprender um instrumento complementar. Eu fazia lutearia e tinha que aprender, na verdade a gente estava aprendendo violino. Daí. Que legal. Então tinha que estudar a partitura, a leitura, essas coisas tudo. E depois de um tempo, eu fiz outras vezes aulas particulares também aqui, nos músicos aqui de Sorocaba. Nós tivemos muita dificuldade com acesso às aulas, mas hoje a galera tem muita oportunidade de fazer aula. Então, você que pode, cara, estude, porque isso vai trazer cultura pra tua vida. O que você acha, Marcão, que esse tempo que você estudou trouxe de legal pra você, que influencia na sua vida hoje? Eu acho que essa bagagem de estudo, né, de busca, na época que eu tinha mais tempo, hoje eu vejo a diferença na hora de você executar uma música, né, você tocar, o estudo ele você, como posso dizer, aplicação do instrumento na hora certa, né, na música. Você tem uma forma mais certa, né, de você aplicar. Quando você não estuda, né, que você tem, como eu vejo muitas pessoas hoje, tocando, lendo cifras, não consegue tocar sem se tirou a cifra, não consegue tocar sem aquela cifra, não tem um domínio sobre o braço do instrumento, de acordes, de técnicas. Isso devido ao estudo, ao pouco estudo. Então, na minha época... Tem uma técnica apurada, não tem, né? Então, na minha época, eu chegava a estudar... Eu trabalhava em empresas, né, de metalúrgica, e chegava a estudar 4 horas, né? Era, na época que eu era solteiro, 4 horas por dia. Estudava bastante. Então, hoje em dia você não vê isso. Então, a galera hoje... você vê o reflexo disso nas igrejas, quando a gente vai tocar... Né, as pessoas estão ali escravos daquela cifra, tirou aquilo lá, não consegue desenvolver. Não todas, né? Mas alguma porcentagem boa de igrejas, de músicos, estão tem essa dificuldade, né, de execução das músicas, né? Exatamente. E na sua visão, assim, como você vê o cenário da música cristã? Tanto falando na igreja como fora da igreja. Na igreja,
você já acabou meio que respondendo essa pergunta. A galera tem uma dificuldade muito grande com o desenvolvimento, né, da parte técnica, né? Sempre tem aquela briga que é uma briga eterna, né? A galera que fala assim, ah, mas eu sou muito espiritual e tal, mas o cara não toca, não, porque eu tô aqui pra louvar a Deus e tal, e o outro cara que toca pra caramba, mas não tem espiritualidade nenhuma. Você acha que ainda meio que continua, ou hoje isso aí tá mais acentuado ainda do que tava na nossa época, ou em tempos atrás, por exemplo? A questão, você fala de... Desse choque, né, da técnica com a espiritualidade, sim, né? Sim, entendi. Eu acho que tem ainda, né, isso aí, né? Tem ainda, mas uma coisa que eu coloquei na minha vida é assim, a técnica e a parte espiritual tem que andar junto, né? Você tem que... Não adianta você só ser técnico, você estudar só o seu instrumento e você não ler a Bíblia, você não buscar a Deus, né? Não ter uma experiência, né? Uma experiência sobrenatural com Deus, né? Então, você vai ser um músico técnico. Você vai tocar, as pessoas vão ouvir, não vão sentir nada. Então, quando você tem essa busca, tá junto, né? Tá nivelado ali, vai dar a junção e vai dar liga. Que você tocar vai refletir, as pessoas vão sentir algo diferente, né? Poxa, aquela banda lá tocou, aquele músico tocou, sentir algo diferente. Sentir né? Então, no meio cristão, sim, seria isso, né? Então, eu acho que tem que estar nivelado, né? Então tem que buscar junto, tem que estar, ao mesmo tempo pela técnica, você tem que estar buscando, né, a palavra, o Espírito Santo, sim, né, sempre, né? Então você vê esse reflexo, não sei se você tem esse pensamento, mas eu tenho esse pensamento. Nós temos visto uma galera com uma veia artística muito forte. A galera, eles se impõe como artista, e isso é muito legal, porque o que nós fazemos é arte na igreja, né? Então, sim, você é um artista, mas a gente percebe que essa classificação, ela tá vindo primeiro do que a classificação do evangelho, ou seja, o cara primeiro é um artista, e depois ele se autodenomina um cristão, mas você vê que o comportamento dele não condiz com o que ele é. Em alguns também nem se classifica mais como cristão. Artista, alguns é só artista. O que você acha dessa relação do artista com o cristão? Eu acho que hoje a gente vê um grande crescimento, né, na parte artística mesmo. A música cristã evoluiu muito, né? Sim. Então é difícil você falar, olha, aquele cantor ali, ele é realmente cristão. A parte é difícil você saber, né, o que se passa, né? Mas a maioria que eu vejo hoje, eu vejo a arte falando mais alto, né? Eu vejo que virou um negócio, né, um comércio, né? Então a música cristã virou isso. Tanto é que se você for pegar um artista aí de nome e você for trazer para sua igreja, ele não vai te pedir uma ajuda talvez ali de curso, ele vai com a empresa dele, você vai estar entrando em contato com o escritório, dele, né? Então então realmente virou assim um comércio, né? Não todos, mas alguns sim, eu posso dizer isso. Isso é prejudicial, né? Pra gente que é cristão, é um pouco prejudicial, porque não é isso que a nossa estrutura ali, que fomos ensinados, né, desde berço, né? Sim. Mas cada um vai dar conta, né, daquilo que... Então nessa parte eu acho que a música ainda, a arte tá dominando mesmo. Você não vê tanto assim... O cenário, né? O cenário tá mais para comercial, né, marketing, uma arte assim, não era como antes, né? Mudou muito. Cara, eu acho muito legal você falar isso, porque o que eu entendo também é uma questão de conceito. Quando você entende o conceito, você se posiciona melhor, né? Não é que o show business é errado. Ele é necessário em partes, por quê? Para que a mensagem possa chegar. Porém, quando ele está na frente do cristianismo, é o erro. Sim. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque eu considero você primeiro um cara cristão e depois um cara artista. Sim. Porque você usa a arte para comunicar, para tocar, para criar, para dar aulas, na sua luthieria também, né? Nós somos artistas de fato. Só que aqui no Brasil a gente tem um problema de conceito, que essa palavra artista, ela significa celebridade, e não é isso,
né? A palavra artista é aquele que usa a arte em prol de comunicar alguma coisa. Então a gente precisa fugir como cristão desse conceito. A gente precisa ser, primeiro, um cristão que usa a arte para benefício do reino. Eu acho muito legal a gente transmitir isso daqui, porque é o que a gente vive, o que a gente pensa, e que eu acho que a galera precisa entender, ou precisa pelo menos refletir, cara. Será que é isso mesmo? Ir à luz da palavra, porque eu vejo que o reino espiritual vem primeiro, né? Como você disse. Isso precisa trabalhar para o reino espiritual, né? Sim. A estrutura do show business, ela precisa trabalhar para o reino, não o contrário, né? Não o contrário. Então, nós como música, a gente precisa entender muito. A gente precisa da visualização, mas a gente não precisa da visualização porque a gente quer para nós. A gente precisa da visualização para a gente atrair pessoas para Deus, né? Isso. Quando a pessoa vê você tocar, ela vai sentir algo diferente. Ela fala, meu, assim como eu vi em você, cara, eu vejo no Marcão um exemplo de o que eu preciso ser, o que a galera precisa ser. Você pode ser um músico cristão que pode estar tocando em um ambiente que não é cristão, né? Talvez o Senhor vai te levar ali, mas você precisa viver o evangelho ali. Por que muitos se deixam corromper? Porque não tem esse entendimento, né? A arte e o cristianismo. E o músico cristão, o Mi menor, no hino, é o mesmo Mi menor de uma música qualquer. E é o mesmo Mi menor que Deus também criou. O Satanás não tem nada, cara. É o mesmo. O que muda é você. Sim. É você que é o cristão, não é o Mi menor nem a guitarra que você toca, né? Antigamente, não sei se você pegou essa época, que a galera consagrava o instrumento, né, cara? Eu acho totalmente errado. Você tem que consagrar o músico, cara, é você mesmo. O instrumento é o mesmo, ele não vai pro céu nem pra glória, vai ficar aqui mesmo. Quem vai subir somos nós, né? Então, a gente precisa entender isso. Quando eu estou em qualquer ambiente, eu sou cristão e o reino está dentro de mim, então o reino se manifesta naquele lugar. O reino precisa se manifestar. Talvez tenha mais sentido lá, até mais sentido lá fora, do que dentro da igreja, porque na igreja é muito fácil, né? Então, eu vejo que a galera se perde um pouco nesse momento, até pela distração e tal, pela falta de comunicação, exatamente para isso que Deus colocou esse propósito no meu coração, cara, pra gente debater sobre isso, sabe? Que eu acho que é muito importante, e isso traz muitas bênçãos, né? Por exemplo, você viver como um cristão no meio que não é cristão, você está sendo o quê? Luz, né? O que você tem para falar sobre isso, Marcão? O que isso trouxe para você, assim? Por exemplo, eu vejo que você tem alunos que não são cristãos, né? Talvez alguém que é cristão olhe assim, como que o cara dá aula para uma pessoa que não é cristã? Sim. O que você tem para falar sobre isso? Dessa questão de você como cristão estar diante de uma pessoa que não é cristã? Eu acho que nas aulas, assim, a gente sabe dividir, né, tem a questão das músicas, né? A pessoa que não é cristão, ele tem o gosto musical dele ali, que a gente vai estar ensinando. Mas eu não vejo assim, eu vejo por um lado, eu vejo que sempre na aula, eu estou falando algum vídeo que eu gravei, né, alguma coisa da igreja, estou falando algum evento da igreja. Então são brechas que às vezes o aluno dá ali, que eu acabo falando, né, de coisas da igreja, chamando, viu, eu vou tocar em tal igreja, como ele é meu aluno, vamos lá comigo, vamos lá pra você ver lá, tal. Então, assim, pra mim... oportunidade de evangelizar. Isso, eu tenho essa oportunidade. Legal. As brechas que o aluno dá, eu acabo falando um pouco, né, de como o foco da aula não é isso, né, mas às vezes o aluno dá uma brecha. Puxa vida, eu tô com a vida... Nossa, hoje eu não tô bem, daí a gente acaba conversando. Então, às vezes, chega na aula aqui, tem pessoas que não são cristãos e a gente acaba... Teve vezes que eu dou aula, a gente trocar ideia a aula inteira. Pessoas que são empresários, que às vezes tá ali com a cabeça quente, a gente bateu um papo a aula inteira ali e acabou, deu horário. Puxa, mas foi bom. Aí o aluno fala, foi bom, só de estar aqui, te bater um papo já foi bom. Então isso é legal. Né? Isso é um reino, Então você está levando o que você tem para outra pessoa que talvez, se não fosse essa oportunidade, ela não estaria na igreja. Sim. Então é muito importante a gente entender esse conceito. Eu vejo que a galera se perde nisso, na música secular, na música cristã, né? Eu entendo esse conceito como música cristã, música secular, música artística, música boa, música de conteúdo técnico importante para se ouvir, música que fala o teu coração, sentimentos bons, e música totalmente mundana, que também tem. Sim. Música que vai contra os princípios da palavra, música que vai contra os princípios de Deus, música que te leva para baixo, música que te leva pro mal, para fazer coisas ruins. Isso é algo que você precisa tirar do teu coração, né? Mas muito legal esse gancho do evangelismo, Marcão.
E eu acho que a gente, como músico, a gente precisa primar por isso. E como você vê, por exemplo, a questão da adoração? Porque, como você estava falando, o seu estudo, você estudava bastante. Eu vejo as pessoas hoje restringindo a adoração a um estilo musical, restringindo a adoração ao templo. Eu acho que a adoração é muito mais ampla, por exemplo. Isso que você falou me tocou muito, porque quando você se prepara, estuda para fazer o melhor para Deus ou para fazer o melhor da sua música, você acha que isso também é adoração? Sim, eu acho que você tá trabalhando pro reino daí, né? Você tem essa consciência que você tem que fazer o melhor ali para Deus, né? Então, a partir do momento que alguém te colocou lá na frente, né, vai estar tocando o instrumento, seja qual for o instrumento, você tem que se preparar, entendeu? Você tem que fazer o seu melhor, entendeu? Então, dentro de você, às vezes pode ser que o seu melhor para outra pessoa que está na banda ali não seja, ela, puxa, não tá legal, mas para você deu o seu melhor para você. Então, isso é pessoal com você. Então, isso eu acho que eu sempre procuro que nem eu toco no Ministério do Louvor da minha igreja, né? E tem vezes que a gente passa, a líder coloca as músicas lá. Eu vejo que é música conhecida que eu já toco, mas eu procuro lá durante a semana, pego a guitarra, dou uma olhadinha, dou uma ouvida. Por quê? Porque às vezes tem arranjo no meio ali que eu esqueci. Entendeu? Tem 40 anos já, né? Então não é a cabeça mais de 25 anos que você chega arrebentando tudo, vamos e vamos que vamos. Legal. E não, então eu pego lá um pouquinho de guitarra, dou uma estudada e pra me lembrar, né, os arranjos ali que tem, as dinâmicas da música. Esse é o meu melhor. Então tô sempre tentando estudar. Como tem oficina, né? Então eu tento. Meu tempo é bem, né? Não limitado. É fácil. Então eu tento tirar uns horários para me estudar técnica, né? A parte espiritual também, tá sempre, né, buscando algo diferente. Você faz um devocional assim diário? Então não tenho assim, não faço de manhã, mas aqui na minha oficina eu tenho um tempo. Sempre antes das aulas, às vezes coloco um louvor, vou tocar junto. Eu gosto sempre de estar. Um negócio que comigo não sei. Se eu for orar, eu gosto de estar ouvindo um fundo ali, sim, alguma legal. Coisa. Já tipo assim, você pegar a guitarra, ligar ali, colocar um louvor e ir fazendo junto, tocando ali. Sei lá, isso pra mim, faz muito tempo que eu faço isso, né? Legal. Isso é legal. Então parece que você tá lá com a pessoa tocando, adorando também. Então o meu jeitão é esse, né? Cara, isso é muito legal, porque a gente tá vivendo num tempo onde a galera tá cultuando pelas lives. E eu percebo que a galera tem uma dificuldade muito grande de receber a palavra, de louvar a Deus pela live, né? Então, sim, o que você pode dizer da sua... Porque você tá aqui, ó, você coloca um som, você vai tocando ali. Como que você consegue sentir a presença de Deus, sentir que você tá num ambiente espiritual, sendo que você tá aqui na sua casa, na sua oficina, por exemplo? Então, assim, isso é muito pessoal, né? De cada um, né? Cada um tem o seu jeito de estar adorando, de estar buscando. Eu com a música, eu gosto de ligar minha guitarra, colocar umas coisas aqui, tocando em cima. E Deus vai, sabe, quando Deus vai trabalhando, vai fazendo. Uma vez eu tive uma experiência, não sei se eu posso falar. Fica à vontade. Tive uma experiência muito boa aqui. Nesse local, eu chegava do serviço e ligava minha guitarra e ficava tocando, né, aqui nesse local, ligava, tocava, e aqui perto tinha um salão de beleza, né? E um dia uma pessoa que estava lá, ela comentou, falou assim: esse som é de Deus. Ela falou para uma moça que trabalhava lá, falou: esse som é de Deus. E a moça perguntou para ela: mas por quê que a senhora está falando isso? Porque eu estou sentindo algo diferente. Esse rapaz é cristão. E o que aconteceu? Essa pessoa depois veio no meu portão, bateu palma. Eu só vi uma senhora aqui assim, e ela falou muito que ela sentiu algo diferente e ela queria o seu telefone, que ela quer que você dê aula pro neto dela e tal. E foi interessante isso daí. Foi uma história muito que uma coisa que me marcou realmente, espiritualmente, né? De você ver transmitir, né? Você tocar e se transmitir algo. E resumindo, essa senhora era uma pastora da Condragular, né? Que legal.
Eu dei aula pro neto dela, depois dei aula para outras pessoas da quadrangular, formei alunos da igreja dela, músico na igreja dela, entendeu? E ela profetizou na minha vida. Ela falou assim, ó, a partir de hoje, ela me ligou e falou assim, ó, eu senti algo diferente. E Deus mostrava uma coisa de você. A partir de hoje, você vai viver de música. Olha. E eu falei assim, nossa, não tem condições de viver de música. Como eu vou viver de música, né? E eu não tinha oficina, não tinha nada naquela época. Trabalhava em empresa e tal. Você vai viver de música. Olha que interessante. Hoje eu vivo de música. Olha, tenho oficina, dou benção. minhas aulas, né, toco em algumas bandas de casamento, vivo de música. Então é uma coisa que eu nunca pedi. Eu nunca orei, Senhor, eu quero viver de música, eu quero ser. Eu nunca pedi isso. E eu vivo de música. Muito lindo, cara. Então, mas é exatamente isso. É isso que eu queria que você falasse mesmo. Esse relacionamento é pessoal com Deus, né? É íntimo com Deus, né? Então a gente precisa buscar esse lugar de encontro com Deus. Cada um tem um lugar. Davi falava desse lugar como um lugar secreto. Isso. Então é o seu lugar com Deus, né? Hoje eu percebo que a galera tem umas fórmulas assim que eles querem transmitir essa mesma forma para todo mundo, mas Deus, ele é pessoal, né? A Bíblia diz que ele nos conhece pelo nome. E é muito legal. E a música tem essa ferramenta, mas tem essa importância que você disse, né? De você transmitir, né? O que eu entendi que você me disse é que quando você senta aqui, na sua mente você, não, agora eu vou entrar na presença de Deus, né? Eu vou tocar porque eu quero entrar na presença de Deus. Então, eu acho que essa consciência que a gente está nesse lugar, que a gente quer buscar esse lugar, que é importante, né? Sim. Porque também a gente é levado a tocar, né? Como músico a gente é levado a tocar. Eu vou lá, eu vou tocar e tá bom demais. Não, a gente pode também entrar nessa dimensão espiritual, né? Sim. E a gente deve, na verdade, não é que a gente pode, a gente deve, porque para isso que a gente foi feito. E sobre essa questão de teológica, Marcão, de busca da palavra, o que você acha que a galera tem hoje, assim? Você consegue ver, por exemplo, que a galera de outras religiões que não a cristã, por exemplo, elas têm mais preparo na parte técnica do que as pessoas, os músicos cristãos, por exemplo, porque eu conheço muita gente que não é, artistas que eu ouço, assim, a galera, eles se posicionam, não, cara, eu sou de tal religião, e a galera cristã parece que cada vez menos tem esse posicionamento. O que você acha sobre isso na sua visão? Assim, realmente, dos músicos, às vezes falta mesmo vestir a camisa mesmo, né? Fala assim, não, eu sou cristão, eu sou... E às vezes não pode ser pelos acontecimentos, né, na mídia, né? Você vê muitas pessoas nas redes sociais falam, né, da denominação ali, então isso às vezes acaba prejudicando, às vezes até os músicos, eles têm até medo de falar, fica aquele... Por causa do escândalo do evangelho, né? Isso, ele, não vou falar, não vou... Pode ser alguns pode ser que seja isso, né? Isso, né? Que às vezes os outros de outras religiões, eles não, eu sou dessa, eu sou isso, pronto, e então pode ser isso. Eu acho que isso às vezes é um erro que a gente comete, né? Sim. De estar usando as redes para falar às vezes da própria casa. Então exato. isso não é legal. Então, às vezes, por esse motivo, pode ser que os músicos ficam meio retraídos, né? Eles ficam meio às vezes tem um talento muito, né? E fica ali meio... Eu já vi vários músicos conhecidos aí que... você vê o cara executando músicas da harpa e ele não fala se ele é cristão ou se ele não é. Né? Não fala nada. A guitarrista que eu acompanho aí. Que flui, né? Você fala, nossa, o cara toca muito, flui, né? Pega os ritmos da harpa assim, toca... E ele não fala. Sim. Em nenhum momento se ele é cristão ou se ele não é. Não levanta essa bandeira, mas, né? Com certeza... Pelo que você sente ali, né, o cara tocando, você vê que ele tem ali uma raiz ali. É muito legal. Esse limite é um limite muito bacana, né? Que a gente precisa ter, né? De anunciar o reino. Eu lembro de uma passagem que a gente estava comentando aqui agora antes de gravar, que a gente foi no ensaio, no estúdio, não sei se você lembra. E aí, antes de entrar, a gente estava esperando alguém chegar e não chegou. E aí a gente encontrou um rapaz da rua lá e a gente começou a falar do evangelho para ele e ele entregou a vida dele para Jesus. Você lembra dessa passagem? Lembro. Então, sobre isso que eu quero dizer. O Espírito Santo gera oportunidade para nós, através da música, professar a fé. E eu vejo que, por falta de ter um particular com Deus, uma intimidade com Deus, muitas vezes a galera, abre mão disso. E você não, você, se posicionou, você não pensou. E a gente foi, começamos a falar do amor de Deus. Ali. Natural, né? Sim. O que você tem a falar sobre isso?
Realmente, aqui, eu lembro desse fato aí. A gente Muito estava no legal. estúdio, chegando de noite, tarde Sim, da noite tardão. já, e pudemos orar pela pessoa ali, né, na rua. Eu acho que isso é o papel realmente do músico, não do músico, do cristão, Do né? cristão, né? O músico também faz parte Faz disso. parte, mas às vezes a gente, por estar lá na frente, por estar, né, visto ali, às vezes acaba não tendo esse posicionamento, né? Que Sim. você é como o outro também, né? Sim. Somos iguais. Então eu acho que naquele dia foi muito importante. Aquele dia a gente ter essa, né? Compadecer um pouco daquela pessoa, né? Como Jesus se compadecia das pessoas, a gente não pôde ali no momento ir levar ele no lugar que ele precisava, mas podemos fazer uma oração, dar um conselho ali. A gente poderia ignorar, né? A gente tá ensaiar, cara, a gente tá. E não, né? Não ignoramos. Então, assim, foi muito bom, né? Foi muito bom. É uma experiência que marca, né? A gente. Sim, exatamente. Tanto é que eu fazia tempo que você falou, eu não lembrava disso daí. Sim. E realmente, legal. Né? E também isso faz toda a diferença, né, na nossa vida ali. Eu acho que isso é uma oportunidade do Espírito Santo fluir entre nós, né? Porque depois a gente foi ministrar no outro dia e Deus continuou salvando vidas, Deus continuou trabalhando. Foi um tempo muito gostoso, que eu acho que isso está se perdendo e não pode se perder no nosso coração, né? A gente pode usar... Hoje a gente tem muito mais mídia, né? Então, você pode usar essa mídia também para o reino, mas sem ser aquele cristianismo religioso, cristianismo de levar Jesus, né, cara? A música tem essa facilidade também, né, Marcão? De levar o conceito do reino, Sim. o seu testemunho, Sim. né? Porque a gente encontra muitas pessoas também que são contras o músico cristão atuar em outras áreas. Então eu tenho esse pensamento, tenho essa visão, que nós precisamos ter direção de Deus. E se o Senhor nos direcionar, é porque nós vamos ser bênção ali naquele lugar. Então o que acontece? Jesus não andava só nos templos, Jesus não andava só na sinagoga, Jesus andava na casa de cobradores de impostos, Jesus ia ter com uma mulher adúltera, né? Então nós temos que ser como Jesus, porém Jesus obedecia à vontade do Pai, a gente também precisa. O que você tem a dizer sobre isso? Sim. Eu acho que a gente temos que ter, né, um posicionamento, né, espiritual, né? E eu sei que os músicos eles são bem atacados, não é fácil, né? Sim, você precisa estar guardado, né? Estar guardado, não é só tocar, né? Não é só você pegar o seu instrumento e sair tocando. Você tem que ter um momento e se posicionar de saber que você está sendo um canal, né? De ser bênção para outras pessoas, né? Através da música, né? Deus está te usando e se não fosse isso, não fosse Deus, você nem, né, não seria nada, né? Exato. Então, ser grato a Deus e tentar passar para outras pessoas, né? Ajudar, tentar, sei lá, ter ser um exemplo também, né? Sim. Da vida, né? Praticar o reino, né? A prática. Não é fácil, não é fácil. Principalmente nessa área, né? Fácil. Você tem muita visibilidade. Não é fácil. Você tem muito acesso a pessoas, que você está em destaque, né? Tanto na igreja como fora da igreja. Na igreja também. Sim. Você pode pecar porque você está em destaque. Sim. Né? E às vezes a gente atrai as pessoas para nós. Esse é um limite, uma linha muito tênue de você atrair as pessoas para você e você, através do seu ministério, atrair as pessoas para Cristo, né? Mas a música é uma ferramenta poderosa. Você acabou de dizer que você estava tocando aqui e a pessoa sentiu a presença de Deus lá. Isso é muito legal, cara, porque a gente tem um conceito de que o ministro de louvor é o cara que está com o microfone na mão. É rara as igrejas que você ouve que o líder do louvor não seja alguém que canta, né? Tem essa dificuldade, porque a galera fala assim, vou chamar um ministro de louvor. Não, cara, o cara que tá aqui é o guitarrista, o batera, todo mundo, mesmo quem tá fazendo vocal atrás, tá ministrando louvor, né? Você vê, você não tava na igreja, você tava na sua casa, mas você ministrou uma vida, você repartiu com ela o que você tem. E o que você concorda com isso, Michael? Sim, é isso aí mesmo. Eu acho que a gente, cada músico, se ele tiver ligado, né, o grupo ali tiver ligado, tiver com o mesmo foco, quando ministrar, né, Deus vai honrar, né, a igreja vai sentir, você vai conseguir transmitir o que você está sentindo. Então a música é uma arte de combinar sons, expressar os sentimentos através da combinação dos sons. Legal. Quando você expressa o que você está sentindo,
no seu instrumento, isso vai refletir nas pessoas. Muito legal. Então a gente teve uma experiência na nossa igreja também um tempo atrás a gente ensaiamos um louvor e ficamos meses ensaiando aquele louvor ali. E foi, né, todo mundo, sabe, se empenhado ali, e eu lembro que a gente falava assim, a gente não vai tocar enquanto não ficar legal, enquanto não ficar, né, um louvor assim difícil de tocar, né, musicalmente, não é, tinha que ensaiar bem, passar bastante as frases e tal. E beleza, o dia que a gente tocou esse louvor, a gente tocou na igreja esse louvor, não teve pregação, entendeu? Então a igreja foi tomada. Meu Deus, que lindo, foi né? tomada, a gente chorando ali na presença de Deus, sentindo a unção do Espírito Santo. Deus renovou assim o ministério do louvor e a igreja foi tomada. Olha que experiência, né? Foi experiência de... Por quê? Lá atrás a gente se doou nos ensaios, em oração, na busca. Quando a gente tocou aquele louvor pela primeira vez, a igreja incendiou. O pastor não conseguiu pregar. Ele pegou o microfone e continuou ali aquela adoração. Que lindo. Foi maravilhoso. Então, por quê? Tava todo mundo conectado, todo mundo com o mesmo foco, né? E então eu acho que, quem Deus falou, o ministro não é só quem pega o microfone, não, a banda tá ministrando, Sim. o guitarrista tá ministrando, o técnico de som tá ministrando, tá tudo ali, legal. faz parte, né? Chique. Então isso é um conjunto, né? Então é importante. E você sabe que tem uma referência sobre isso? Se eu não me engano, isso está em Crônicas, que quando o templo de Salomão vai ser consagrado, a Bíblia fala que os levitas não respeitaram os seus turnos. Olha que coisa legal. O que é isso? Os caras não estavam na escala e eles não respeitaram isso. Eles falaram, cara, vamos consagrar a nossa vida a Deus, porque hoje é um dia muito especial. Então eles se juntaram com a galera que estava na escala e eles consagraram a vida ao Senhor. E aí o que aconteceu? A glória de Deus encheu o templo. Tamanha. Ninguém conseguia ficar de pé. Então olha que legal. Olha que experiência boa. Todos eles ministraram louvor naquele dia, mesmo que não estavam na escala, porque isso atraiu a atenção de Deus. E Deus falou assim, cara, eu preciso enviar minha unção ali, porque há uma unidade espiritual. Então a música é isso, né, Marcão? É comunicação, né? Se não tem, o que você falou é muito importante, cara. Se não tem unidade de todo mundo buscar, de se empenhar, não vai haver esse clima de unção. E eu percebo que agora, como a gente está vivendo nessa... Eu acredito, Marcão, nisso. Não é uma regra... não é nem um estudo, um conceito bíblico, é a minha pesquisa. Eu acredito que a gente está vivendo uma dispensação, final da dispensação da graça, que é uma dispensação da adoração. Você pode ver que o mundo inteiro se volta para a adoração. Os cânticos são espirituais, os cânticos são espontâneos também, porque exigem essa busca. Por quê? A volta de Cristo está muito próxima. Então o Senhor está nos chamando para estarmos atentos a Ele, focados nele, né? E a música é essa ferramenta que nos aproxima muito de Deus, né? Ela nos traz de uma forma muito rápida. E por isso que no meu conceito, eu quero que você fale sobre isso também. No meu conceito, o ministério de louvor vem antes da palavra, porque a música é uma ferramenta de adoração. Você entrega ao Senhor o que você tem. E quando você faz isso, o Espírito Santo vem e nos quebranta e abre os nossos ouvidos para receber a palavra. Você entende dessa maneira também? Sim, eu acredito assim também. Né? Eu acho que é importante, né, você preparar a igreja, né? E aí a igreja vai amolecendo o coração, né? Você vai preparando a igreja, quando vem a palavra, né? A igreja já está num momento ali, então o louvor, né? A adoração é muito importante nessa área dentro da igreja, né? Por esse motivo de estar se preparando os corações, né? Aconteceu comigo, você chegar às vezes na igreja, você vai tocar ali, você tá quebrado, você tá, meu Deus, hoje eu vou forçado, né? Mas na hora que você toca o primeiro louvor, parece que algo, né? Espírito então e que se acontece com a gente, acontece com quem tá lá, né, o espectador também, os membros que estão ali também, né? Então eles também podem estar naquele dia que passou por muita luta, provas, e às vezes a primeira música que o louvor canta ali já fala com as pessoas, então já está preparando para a palavra, né? Muito então legal. É um gancho ali para, né? Eu acho que ela mexe com os sentimentos, Isso. mas mexe com o espírito, né? Com o espírito. Mas é o que também a Bíblia fala, né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se você não tem a unção de Deus na tua vida, você não tem como transmitir, né? Sim. Então por isso que você falou do devocional, do ser cristão, do ter um relacionamento com Deus, porque você vai transmitir o que você tem. Mesmo que você não toque coisas cristãs. Eu já tive essa experiência de tocar
uma música que não é cristã e a pessoa fala, cara, meu, o que você tem, cara? Você tem um negócio que você toca e se mexe comigo. Eu falo, não sou eu, é o Espírito de Deus, porque tudo que eu faço é para louvor a Deus. Eu procuro fazer bem feito. O fazer bem é para Deus, né? Tiago também fala sobre isso tudo que você disse. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você pode fazer bem feito, não faz, você peca. Né? Então, o Davi fala também em Salmos 33, versículo 3, tocai bem e com júbilo, né? Isso que você falou. Bem, vem primeiro, né? Tocar e bem. Exato. Isso que você falou também de, cara, de ter alegria, né? De se contagiar com essa alegria, com essa oportunidade de estar presente de Deus, né? Muito legal. Agora, pra gente encerrar, Marcão, falando sobre luthieria, o que você pode falar, assim, pra galera que é instrumentista, o que ele pode fazer para preservar o instrumento? O que ele deve fazer para... Porque tem gente que acha que é só o instrumento bom que dura. Se você tiver um instrumento que não é tão bom, mas se você usar algumas dicas legais, você consegue tirar um som bom, né? A minha ideia é essa. Pra galera que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, o instrumento, ele precisa ter uma manutenção, né? E essa manutenção, ela precisa ser a cada 3 meses, entendeu? Você tem que estar trocando as cordas, limpeza. Então tem músicos, regulagem de braço, regulagem, levar no luthier para regular. Tem músicos que não regulam o instrumento, nunca troca as cordas. O que acontece? A corda ela é um item importantíssimo do instrumento. Se a corda estiver velha, o som do instrumento não é outro. Ele muda, né? O som, ele não vai emitir o som que aquele instrumento realmente é. Porque as cordas estão velhas, estão oxidadas. Então o importante é você estar sempre trocando as cordas, sempre você estar tendo uma limpeza nos trastes, levando no luthier para regulagem. Daí, por exemplo, guitarra tem as oitavas, violão também tem umas oitavas que a gente regula no rastilho, a altura de cordas. Então, assim, para você manter isso, você tem que, né, para você manter o seu instrumento bom, legal, sempre fazendo esses itens. Trocar a corda, não deixar a corda ficar muito tempo sem oxidada, deixar oxidar muito, né? Porque tem gente que soa muito na mão. Então o que acontece? Eu conheço músico que toca 1 semana, 2 semanas, as cordas tá tudo enferrujada. Então você tem que procurar produtos para limpar. Tem músicos, amigos meus, que foi em médicos e tinham um problema, que é o ácido úrico. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Bastante, que faz com que as cordas enferrujem muito rápido. E o médico passou um remédio e ele acabou melhorando isso. Então, assim, é você manter a manutenção. Você sempre, é que nem carro, né? Se a gente andar com o carro e só andar, né? Você vê que tá dando um probleminha ali, você vai andando, vai chegar uma hora que vai parar. O instrumento é a mesma coisa. Legal. Vai chegar uma hora que ele não vai parar. Vai funcionar muito aí bom. Precisa estar tendo a manutenção correta. Muito bom, Marcão. Pra gente encerrar, cara, gostaria que você falasse um pouco dessa questão da luthieria. O que a luthieria trouxe pra você, assim, na questão espiritual, né? Porque esse é um tema muito forte, né? A questão do instrumento. Se não tiver, o que você falou, se não tiver uma manutenção periódica, vai chegar uma hora que ele vai dar pau. E a gente, no lado espiritual, a gente também é um instrumento, né? A gente precisa dessa manutenção, né? De estar na presença de Deus, do cuidar do nosso espiritual, né? Que a gente precisa passar muitas horas estudando a técnica. E às vezes na maioria das vezes a galera não tem essa experiência de buscar a Deus e ler a palavra. Eu percebo muita gente da música que não tem conhecimento da palavra. E o que você acha? Você pode fazer um link que você entende da luthieria com essa questão a gente da nossa vida espiritual? O que eu entendo, aqui eu falo assim, né? A minha oficina é um hospital, né? Legal. Os instrumentos chegam aqui doente, né? Quebrado. E aí a gente, né, faz aquele trabalho de regulagem, de colar, de restauração. E na vida espiritual é isso, né? Às vezes você chega na igreja, né? Você chega para Deus quebrado, destruído. E Deus tem o trabalho de fazer a restauração, né? De fazer você de novo. E você sai de lá novinho. Então eu vejo muito para esse lado. O violão chega aqui triste. Aí ele sai sorrindo. Sai muito sorrindo. Legal. Então isso assim eu consigo associar a isso, né? A parte espiritual
né? E é assim também, né? Na vida da gente. Sim. A gente é assim. Cara, muito legal. E eu acredito que também na música a gente tem esse privilégio, né? De fazer parte dessa obra, né? Sim. O Senhor usar a música para gerar vida em pessoas que estavam destruídas, né? A gente ouve muita gente na igreja. E a gente não pode assumir essa glória só para nós, né? Nós somos um instrumento, você sabe muito bem disso. O instrumento, se você não regular ele vai regular sozinho? Não, ele precisa do luthier, né? E o Senhor é o nosso luthier, né? Sim. Como a gente vê aqui em 2 Coríntios 4, verso 7, diz assim: temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós somos esse vaso, né? Esse instrumento. E a excelência é o artista, né? A excelência é o guitarrista, não a guitarra. A guitarra ajuda, né? Se você tem um instrumento bom, o som é bom. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós crescemos musicalmente, tecnicamente, quanto mais nós cuidamos de ter um instrumento legal, reguladinho, estudar a técnica, mais nós damos espaço para que esse artista use a nossa instrumentalidade e gere vida, né? Então isso é muito legal, esse é um link maravilhoso. Cara, foi muito legal a gente ter esse bate-papo, Marcão. Depois ali o Rafa, ele vai colocar os seus contatos ali, vai colocar suas páginas no Facebook, no YouTube, no Instagram, pra galera que quiser entrar em contato com você, quiser mandar o instrumento, para eles poderem compartilhar com você aí essa experiência, poder trocar com você. Mas, cara, foi muito legal a gente estar aqui, muito bacana mesmo. Quero agradecer o Marcão, quero agradecer o Rafa também, o Danilo, a galera. Depois vocês vão ter também ali o logo deles. Cara, se você quer fazer um vídeo legal, se você quer fazer algum conteúdo pro YouTube, chama os caras, chama os brothers, porque os caras são muito bacanas, eles vão te atender muito bem. E agora a gente vai deixar uma mensagem aqui musical para vocês. Eu quero fazer uma música aqui, Marcão, com você, que é Ousado Amor. Eu quero cantar essa canção porque eu vejo que é isso que Deus tem feito com a gente, né? Ele tem nos resgatado, como você falou, eu achei muito legal esse gancho que você usou, que o Senhor é como um luthier, ele pega a nossa vida, que muitas vezes está quebrada, o nosso coração quebrado, nosso coração entristecido, nossos sonhos frustrados. E quando a gente entra na presença de Jesus, e eu quero falar para você, cara, que Jesus não é uma igreja, Jesus não é uma religião. Jesus é o evangelho, é a boa nova. A religião é só uma parte. A igreja é uma parte do processo, mas ela não é o reino é Jesus, né, Marcão? Então a gente vive isso, essa experiência, a gente sempre andou junto, a gente sempre caminhou junto, mas a placa da igreja, a igreja que você vai, nunca teve importância. Então esse cântico fala isso, né? Do amor de Deus, o infinito amor de Deus. Então eu quero ministrar isso pra você, agora nesse momento com o Marcão. A gente tá fazendo isso daqui, eu nem tinha falado pra ele que eu ia cantar, que música eu ia cantar, é tudo no improviso, tá? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, truncaste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim.
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Muito legal. Marcão, pra gente encerrar essa entrevista, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo por abrir esse espaço pra nós, pra gente estar junto. Vamos orar pro Senhor nos abençoar e nos livrar de toda essa crise, que a gente possa estar mais juntos aí nesse ano. Tá bom? Senhor, eu te louvo pela vida do Marcos, pela sua família, por essa oficina, Pai, esse lugar de ensinamento musical, de educação, esse lugar de cultura, esse lugar também de manutenção aqui de instrumentos. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida do Marcos. E através do Marcos, Pai, quero aqui orar por todos os músicos, Pai, todos os ministros dessa nação, Senhor. Eu quero clamar, eu quero pedir a Ti, Pai, que haja em nós a diferença da Tua presença nesses tempos difíceis, Pai, que nós possamos nos levantar como sacerdotes, Pai, ministros de adoração, que nós possamos mudar a história da nossa cidade, Pai, da nossa igreja, do nosso bairro e do nosso país também. Senhor, eu quero clamar a Ti, eu quero Te pedir por todos aqueles que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, por todas as pessoas que passaram na vida do Marcos, Senhor, quero honrar a vida delas, todos os pastores, os pais, os amigos, Pai, aos quais Ele citou aqui, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor venha recompensar, meu Pai, Senhor, essa ajuda, Senhor, essa participação dos Teus filhos como irmandade, como corpo, que o permitiram, Pai, chegar até aqui. Pai, que nós também sejamos esse braço, Senhor. Pai, que esse programa seja um momento de cultura, de entretenimento, mas, acima de tudo, Pai, que nós possamos transmitir alguma coisa do Senhor para aqueles que vão assistir. Eu te louvo por esse início, esse primeiro programa. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Galera, Deus abençoe e até a próxima.
tá bom? Fique com a gente, nos ajude no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. É um programa que se chama Na Sala. A gente precisa de muita ajuda de vocês para que isso possa chegar até aonde o Senhor permitir e aonde há necessidade, né? Onde há pessoas buscando o conhecimento, buscando crescer na música e buscando conhecer mais a Deus. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima.